Bem, pessoal, boa tarde. Lucas do SNTPV. A ideia é a gente explicar um pouco sobre o movimento de greve e a decisão liminar da Justiça, né, do ministro Godinho, em relação ao pedido da empresa para considerar a greve abusiva, né? Vocês já devem ter acompanhado aí o próprio documento, né? Enfim, e, e as decisões que foram tomadas, mas não pode não ter ficado claro para todo mundo. Então, vou tentar destacar aqui alguns aspectos, né? Primeiro, a empresa, ela solicita, né, um pedido para inibir a deflagração da greve e assegurar a manutenção dos serviços essenciais, principalmente em relação ao controle de tráfego aéreo, navegação aérea, meteorologia, engenharia de manutenção, com 100% dos postos de trabalho sob pena de riscos irreversíveis à segurança do tráfego aéreo e à interrupção dos serviços essenciais. Bom, esse não foi o único pedido da empresa, né? Na verdade, ela queria muito, né, muito claro, assim, que a greve fosse declarada abusiva, né, por causa dos moldes empregados pelo sindicato, tá? Que fosse determinada, então, a manutenção de todo mundo em 100% dos postos de trabalho de quem trabalha em regime de escala, tá? E também outras coisas aqui, como que o sindicato não pudesse promover interdição ou bloqueio de acesso às torres de controle, é, não pudesse promover interdição de vias, não pudesse adotar qualquer meio de impedir os empregados de comparecer ao ambiente de trabalho, é, nem que determinar a obstrução de serviço nos horários de pico, enfim, né, não adotar qualquer medida que implique em descumprimento das instruções do DSEA, ou causar atos, olha só, mesmo que sejam atos que causem constrangimento aos usuários do transporte aéreo, né, ou seja, a gente não queria que a gente fizesse manifestações também, que o plano de greve deva ser submetido à aprovação do DSEA, e que, além disso, né, o sindicato apresente, olha só, olha que absurdo, apresente as atas da Assembleia sobre a greve com o número de trabalhadores votantes, quantos foram os que decidiram, ou seja, quem que votou a favor da greve, quantos foram que decidiram pela greve, ou seja, eles querem identificar quem que foram, olha só isso, quem que foram os seus empregados, tá? Empregados da empresa que votaram a favor da greve e a listagem dos votantes de forma auditável, tá? E ainda que haja, né, uma prorrogação dos acordos, do que tem, né, dos benefícios do ACT vigente, tá? E também uma multa diária de R$ 500 mil. Bom, de forma bem resumida, né, o ministro do Trabalho, né, o ministro Godinho, ele não acatou, né, o pedido sobre a declaração da ilegalidade e da greve, né, nem dos métodos do sindicato. Então, ele percebeu que sim, o sindicato foi muito honesto, seguiu todo o trâmite legal, tá? Não há vício, né, no processo, nem das assembleias, nem no processo de negociação, enfim, tudo foi feito exatamente como dita, né, o rito para o processo de negociação e também para o processo de deflagração da greve. Contudo, na prática, ele esvaziou o poder de qualquer greve que a gente pudesse efetivar, porque ele determina que 100% dos trabalhadores ligados diretamente ao controle de tráfego aéreo, e aí cabe uma margem, porque ele disse que 90% dos profissionais de segurança aérea, né, e fica um pouco vago exatamente quem que são esses profissionais, será que não são exatamente os, os contadores, né? Será que seriam, né, meteorologistas, os técnicos de informação aeronáutica, o operador de estação aeronáutica? Quem que é? Ele não determinou.
né? Ele botou vago, ele praticamente tentou criar ali uma nova definição de categoria, né? E ainda assim seria na margem de 90%, né, dos empregados em serviço, e também 60% do pessoal administrativo que não tem a ligação direta com as outras, com essas duas, com esses dois serviços, né? E aí também não diz o que os administrativos ligados a esses dois serviços teriam que cumprir. Então, assim, cria ali um campo muito inseguro e com muito potencial de lesão, né, a categoria, né, por esvaziar a capacidade dela de causar um efeito, né, de fato, né, de causar um impacto, e também a capacidade de apontar, sim, deliberadamente, né, aquilo que foi decidido em assembleia, né? Então, ele esvaziou o poder da Assembleia de uma forma bem direta, assim, né? Ele tira o horário definido pela categoria, né? E que veio através do plano de greve apresentado pelo sindicato. Ele tira a capacidade de causar impacto quando ele coloca que 100% dos empregados devem estar em serviço, e aí não é exatamente no serviço, né, nos postos de trabalho, eles têm que estar em efetivo trabalho, e ainda mantém uma multa de R$ 100.000 por descumprimento, tá? E aí a gente pode ter uma visão bem clara, né, de que talvez por desconhecimento, enfim, né, ninguém é obrigado a saber de todos os pormenores, de todos os serviços, né, de todos os trabalhos, mas quando ele aponta, né, que inclusive os serviços de, de decolagem, né, as paralisações, as aeronaves que estão no solo, ele entende que deve ser garantido, né? Que mesmo, independente de ser trem ou trove, né, ou que fosse é, voo militar ou defesa civil, enfim, ou que fosse um voo regular, ele coloca tudo exatamente no mesmo bolo, né? E aí tira uma parte da capacidade da categoria de causar impacto, o que é muito estranho, porque é exatamente o mesmo formato de greve que é adotado em todos os outros lugares do mundo, né? Inclusive, é muito semelhante ao modelo de greve que foi adotado por nossos irmãos, vamos dizer assim, né? Os aeronautas, quando eles fizeram a paralisação, mantendo as aeronaves em solo nesses mesmos moldes, né? Então, cria uma diferenciação, né? E que a gente entende que não deveria existir, né? A gente está preparando, enfim, né, uma defesa para essa liminar, tá? E que vamos apontar, né, esses elementos aí como questões que devam ser moduladas dessa decisão. Contudo, a gente entende que temos uma certa garantia através dessa liminar, que é o reconhecimento do movimento da categoria de que todo o processo foi seguido da forma correta, né? Ou seja, isso desmente a falácia da empresa de qualquer ato incorreto do sindicato em qualquer uma das assembleias ou dos meios de contactar a categoria, de conduzir a assembleia, de conduzir as votações, né? E também, ou seja, quando ele reconhece que a greve é legítima, entende que todo o rito foi legítimo também, né? E que os nossos direitos, né, mantidos de acordo do acordo vigente, estão mantidos até que seja ou decidido através do dissídio, né, ou seja, através da decisão do processo do dissídio, ou através de um acordo. Então, ainda há a possibilidade de que, se a empresa voltar a apresentar elementos negociáveis, elementos que a gente possa apresentar para a categoria e que
né, apresentem de fato melhoras, né, que a gente possa apresentar para a categoria de forma a ser, enfim, né, votado e que possa ser aprovado, e sim, esse acordo ainda seria possível. Basicamente depende da vontade da empresa de apresentar esses elementos, coisa que ela apresenta durante a sua peça, né, que sim, que ela está aberta, né, ela apresenta que a negociação para ela ainda não acabou, então ela tem algo mais a oferecer, né? Esse é o principal elemento e algo que a gente certamente vai levar à mesa na audiência de conciliação que foi marcada por essa liminar também. Uma audiência marcada para o dia 13 de outubro, tá? Às 13h30 em Brasília, né? Então, o sindicato vai estar presente e vamos tentar, sim, chegar, né, a apresentar quais são os quesitos, por mais que a gente já tenha apresentado isso diversas vezes para a empresa, né, para a SEST, durante mesa de mediação com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral do Trabalho, e apresentar isso, né, diante do ministro, é o próprio ministro que enfim, julgou, né, essa liminar, é o ministro que relata também essa audiência de conciliação. Então, diante do ministro, defender a posição da categoria, defender a necessidade de reajuste, defender as questões que estão ainda muito equivocadas do acordo, como o plano de saúde, ainda muito aquém daquilo que né, é a realidade, né, dos custos dos planos, enfim, os elementos que a gente vem destacando, né, durante toda a negociação, né, 6 meses aí, a gente pode dizer que a gente já chegou em 6 meses de negociação, para verificar, né, também o que é possível conciliar, né. É uma audiência de conciliação, ela não tem uma obrigatoriedade das partes, né, de fato chegar ali uma conciliação, mas é uma tentativa, e isso é um rito pré-processual, né. Não avançando nisso e não sendo apresentado um acordo, o processo segue, então, para o dissídio, né? Então, a gente entende que a melhor forma sempre foi, a gente nunca entrou na negociação para, enfim, chegar no dissídio, né? Assim como a gente também não entrou na negociação para deflagrar uma greve, a gente entrou na negociação para negociar, né? Por aquilo que a categoria vem solicitando há muito tempo, vem pleiteando, e que a gente não conseguiu alcançar através da negociação. A gente precisa de uma instância superior que compreenda da mesma forma que a gente, né? E que possa fazer essa última tentativa, né, de negociação chegar a um bom termo. Se não conseguir chegar dessa forma, vai ter que ser via dissídio. Ainda assim, né, aguardando, então, essa possibilidade que a gente tem de defesa em relação a essa liminar, a gente ainda mantém, né, ao não realizar a greve, né, ao ter suspendido a greve do dia de hoje, né, que seria totalmente esvaziada, né, a gente mantém a possibilidade, através desse pedido de defesa, de uma possibilidade ainda da execução dessa greve, né. Então, a gente mantém algum nível de pressão ainda, né, uma possibilidade de pressão ao não ter cumprido essa medida no dia de hoje. Dessa forma, como eu trouxe, que seria bastante esvaziada, né. Fizemos, então, uma manifestação, né, uma manifestação de mordaça. Então, ao sermos impedidos de efetivar a greve nos moldes do qual a categoria decidiu, né, a categoria aprovou a deflagração, fomos impedidos de exercer um direito constitucional, um direito que é regido por normas internacionais e que não poderia ser afastado da nossa categoria, né? Não deve ser afastado de nenhuma e muito menos da nossa, né? A gente entende, né, o sindicato entende que o plano já era bastante autorregulado, ele não era um plano que paralisasse integralmente os serviços, ele não paralisava durante a integralidade do tempo, né?
ele paralisava durante um período específico e com alguns serviços específicos, né? Então, a gente entende que sim, esse plano já é bastante autorregulado, regulado o suficiente para que ele fosse execuível e que seus impactos, sim, porque não existe greve sem impacto, né? Isso está isso tá consignado junto do direito dos indivíduos de fazerem greve, desde que fossem garantidos, né, os atendimentos às necessidades inadiáveis da comunidade. E isso era garantido através do nosso plano. Então, a gente precisa fazer com que o ministro compreenda isso, né, da mesma forma que a gente entende, né? Inclusive, ele aponta em que é necessário ouvir a outra parte, ou seja, ouvir a categoria através do sindicato para fazer se compreender. Tá? Então, assim, de uma forma bem resumida, né, a greve ela foi suspensa por esse motivo, né, um motivo de esvaziamento prático dos seus efeitos de impacto. Temos uma audiência no dia 13 de outubro, uma audiência de conciliação junto da empresa. Ainda é possível fechar um acordo, né, desde que haja essa mobilização por parte da empresa, enfim, é uma audiência de conciliação, a gente precisa tentar chegar em algo conciliável, né, a gente precisa resolver esse conflito de interesses, né, interesses e talvez desinteresses, né, e a gente precisa, além disso, fazer, né, postular essa defesa em relação ao direito da categoria de poder, sim, né, deflagrar sua greve dos moldes em que, do mesmo molde em que foi aprovado. Tá? Então, a ideia da comunicação hoje era isso, de uma forma resumida, tentar condensar aqui essas explicações, tá? E, enfim, agradecer muito a participação de todas as localidades, né, todos os colegas que aderiram à manifestação da Mordaça. Tá? Isso é um movimento importante, ele toca, sim, a sociedade, tá? Ele certamente está incomodando a empresa de ver a imagem dos seus trabalhadores ali expostos, mostrando o quão tolhidos foram, né, do seu direito de greve, tá? E, enfim, a gente não vai desistir da luta, tá bom, pessoal? O sindicato está aberto sempre a ouvir todos. Temos recebido muitas mensagens, muitas sugestões. A gente está ouvindo e apreciando cada uma delas. Tá? Se a gente, infelizmente, demorar para responder alguém, não é por falta de interesse em responder, é porque, enfim, a gente está tentando, além, né, de ter esse contato com a categoria, temos sim, né, que nos prepararmos para essa audiência de conciliação, também para essa peça de defesa e, enfim, as atividades do sindicato, né? Ainda temos aberturas políticas acontecendo, então a gente tem alguma esperança de que isso possa mobilizar, né, e fazer com que a sociedade através desse campo político compreenda a necessidade de dar uma atenção especial para a nossa solicitação, tá? E fazer com que a gente obtenha o melhor resultado de todo esse processo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença na manifestação. Não vamos desistir, tá bom? Um abraço a todos.